Boa noite, começa agora o Jornal 10. Vamos às manchetes para esta edição. Realizou-se hoje na cidade da Praia o seminário de pré-avaliação do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento da Capital na África Ocidental. Embaixada de Portugal em Cabo Verde e delegação de Camões visitam o NOSI. Governo apresenta resultados do concurso Linha de Financiamento para o próximo Carnaval. Comissão Europeia quer negociar o Brexit em 18 meses. União Europeia preparam-se para assinar acordo político histórico. Tailândia, chuvas torrenciais matam 14 pessoas. Mais uma vez, boa noite, no ar o Jornal 10. Seja bem-vindo a mais esta edição. Realizou-se hoje na cidade da Praia o seminário de pré-avaliação do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento da Capital na África Ocidental para uma avaliação mútua em conformidade com as normas internacionais em 2017 para a prevenção e branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. A avaliação consiste em determinar se as leis, os regulamentos e outras medidas existentes nos termos dos créditos essenciais que estão em vigor. Segundo a diretora da Unidade de Informação Financeira, o seminário é pré-avaliação mútua, visto que Cabo Verde vai ser avaliado em 2017. Hoje iniciamos a abertura de um seminário de pré-avaliação mútua, tendo em conta que Cabo Verde vai ser avaliado em 2017. Foi uma decisão que Cabo Verde tomou em 2015, no âmbito de um programa do segundo ciclo de avaliação que os países estão submetidos, e Cabo Verde decidiu que seria neste exercício 2017. Portanto, a equipa do GEBA está cá para preparar os técnicos nacionais, quer do setor público, quer do setor privado, para que possamos todos contribuir para a realização de uma avaliação com qualidade e que tenhamos, no fim, um relatório robusto que retrata aquilo que é a nossa realidade. Os critérios de avaliação são universais e foram ditados pelo GAFI, sendo um total de 40 mais 9 recomendações. Critérios universais que já foram ditados pelo GAFI. Portanto, de acordo com a nossa situação, com a nossa conformidade, portanto, vai-se avaliar para dizer estamos conformes ou não conformes. Está a perceber? Portanto, isso é que vai ditar o resultado final, vai dizer, portanto, são as 40 e mais 9 recomendações do GAFI, de acordo com essas recomendações, vão ver se de facto, em termos de textos legais, estamos bem. Mas não é só ter textos. Conforme ele disse na comunicação, precisamos saber da eficácia destes textos. Estão a ser bem aplicados, têm algum impacto, não sei se está a ver, no combate a estes fenómenos. Portanto, é isso que nós queremos saber, como é que estamos. Edelfrida Almeida explica como funciona a avaliação e quais são os requisitos necessários. O requisito é ter todas aquelas recomendações, portanto, ter o texto legal e ter uma implementação e os dados estatísticos que, de facto, quando você vê para um quadro, vê, por exemplo, façamos de conta foram feitas 100 comunicações, um exemplo, de operações suspeitas, e dessas comunicações resultaram em X condenações, um exemplo concreto. Aí você vai vendo, ou não, pode também não resultar, não é obrigatório, mas pelo menos há uma decisão, há um desfecho, não sei se está a ver. Foram apreendidos materiais? Sim. Quantos? Foram avaliados? Que impacto tem na nossa economia? Portanto, são esses os resultados que nós temos que saber para, de facto, dizer que estamos a fazer um bom trabalho, porque, como sabe, nós despendemos meios para o efeito. O GIABA, Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capital na África Ocidental, realiza avaliação mútua dos setores membros em conformidade com as normas da GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, com os seus Estados. O NOSI recebeu esta terça-feira, nas instalações do Data Center, uma visita da embaixadora de Portugal em Cabo Verde, Helena Paiva, acompanhada de uma delegação do Camões, liderada pelo seu vice-presidente Gonçalo Teles Gomes. Um dos objetivos desta visita é conhecer o trabalho desenvolvido pelo NOSI no domínio da modernização administrativa e governação eletrónica. O vice-presidente do Instituto da Cooperação e da Língua, Gonçalo Gomes, disse ter ficado impressionado com a visita.
Portanto, acho que isto é um projeto exemplar, não só para todo o país, mas sobretudo para a região e até, diria mesmo, para a África. A forma como já está a funcionar é exemplar e as potencialidades são enormes e só espero que os planos que existem de constituir-se num parque tecnológico possam avançar rapidamente, porque vai ser algo certamente bastante importante para Cabo Verde. Gonçalo Gomes realçou ainda que Portugal está a ajudar Cabo Verde, inclusive irá ser celebrado um protocolo antes do final do ano. Ainda antes do final do ano vamos celebrar um protocolo com o NOSI que vai permitir a digitalização de todo o registro comercial e automóvel. Portanto, vai ser um passo também muito importante, certamente, para Cabo Verde. Carlos Santos, por seu lado, frisou que este protocolo de 400 mil euros irá trazer alguns benefícios para Cabo Verde. Esse protocolo vem no quadro da parceria que nós temos com a União Europeia e também com o Instituto Camões. E esse protocolo vai beneficiar não só a melhoria da administração pública com a sua relação com o cidadão, mas também toda a competitividade do país. Esta visita está enquadrada no quadro da 12ª reunião dos ordenadores nacionais dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste e a União Europeia sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento. A Direção-Geral das Artes e das Indústrias Criativas divulgou hoje a linha de financiamento ao Carnaval de 2017, em que vai contemplar 8 grupos carnavalescos, sendo 3 da Ilha de São Nicolau e 5 de São Vicente. Esta linha de financiamento, ao qual o Ministério intitulou Carnival Factory, vai no sentido de que o Governo quer incentivar os trabalhos nesta área e também criar mais empregos. Desta forma, todas as classes profissionais que estão dentro dessa área serão abrangidas nesse financiamento. Neste sentido, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas lança pela primeira vez a linha de financiamento ao Carnaval denominada Carnaval Factory. É uma política ativa, basicamente, é uma política ativa de criação de emprego, uma vez que pretende-se incentivar toda a indústria à volta do Carnaval, visto que estarão envolvidos nesta indústria várias classes profissionais, que de forma contínua, direta ou indiretamente, irão ter acesso ao financiamento das suas atividades profissionais. Depois do processo de inscrição e avaliação dos projetos, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas acabou por concluir o procedimento com um total de 8 grupos, sendo 3 da Ilha de São Nicolau e 5 da Ilha de São Vicente. Nesse sentido, lançamos esse edital e tivemos a inscrição de total de 8 grupos, 3 de São Nicolau e 5 grupos de São Vicente. Gostaria também aqui de congratular e agradecer os grupos pela participação, pela organização, porque os grupos também tiveram que se preparar, toda a documentação que o edital exigia, desde a constituição do grupo, do grupo oficial do grupo, a inscrição oficial do grupo, as contas em dia, o histórico do desfile de cada grupo. Então os grupos também sentiram que estavam a participar num processo sério. Desses 8 grupos selecionados, os 3 da Ilha de São Nicolau, Copacabana, Estrela Azul e Brilho da Zona, irão receber um montante de 800 mil escudos cada um, que serão divididos em tranches. Na primeira tranche receberão 200 mil escudos e no segundo 600 mil escudos. Já para os grupos carnavalescos da Ilha de São Vicente, todos receberão 1000 contos, cada um, sendo apenas 350 contos para o primeiro tranche e 650 para o segundo. A proposta do orçamento do município dos Mosteiros para o ano económico de 2017, que será discutida no final desta semana, é de aproximadamente 190 mil contos, representando um acréscimo de 5,29% em relação ao de 2016.
Nota justificativa do documento que deverá ser aprovada pela Assembleia Municipal, a Edilidade dos Mosteiros considera que o ano econômico de 2017 representa mais uma etapa importante para o município, tendo em vista a continuação da perspectiva para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Socioeconômico, aprovada nas últimas eleições autárquicas. A previsão do orçamento das receitas é de 181.465 contos, dos quais 116.965 contos de receitas correntes e 64.500 contos de receita de capital, prevendo-se um déficit orçamental de 15.000 contos, que será financiado com recurso ao crédito bancário no valor de 3.000 contos. Ainda de acordo com o documento, para colmatar a deficiência das receitas municipais, a Câmara tem em vista a transferência por parte do Governo das taxas ecológicas, turismo, fundo rodoviária e outras fontes de receitas. O programa de investimento constitui uma das prioridades da edilidade e 52% do orçamento destinam-se a investimentos, sendo que o setor da infraestruturação do município é o que consome a maior parte da verba destinada ao investimento. No espaço Opiniões Fortes, recebemos hoje Danilson Ramos Andrade. Vamos acompanhar. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Opiniões Fortes de hoje. Espero que tenham passado um ótimo final de semana e que esta semana tenha sido iniciada da melhor forma possível. Hoje, para começar, gostaria de centrar a minha primeira atenção, uma primeira abordagem ao referendo que se realizou na Itália. Os italianos foram chamados a decidir, a dizer sim ou não às mudanças propostas pelo presidente do Conselho, Matteo Renzi, sobre a Constituição italiana. De facto, o não venceu com cerca de 60% dos votos. Os italianos assim disseram: não, nós não queremos que essas modificações sejam feitas na Constituição italiana. E durante essa parte, esses meses de discussão, de diálogo, de debate, de críticas, de esclarecimentos, às vezes esclarecimentos passam a ter um pouco claros, porque houve muita confusão, confundiu-se, misturou-se muita coisa. Então, durante todo esse tempo em que acompanhei também através do que se ia passando nas redes sociais, nas diversas publicações estrangeiras, sobretudo italianas, via-se que havia uma grande divisão, não se sabia bem, os italianos bastante confusos também sobre o que se queria fazer na Constituição italiana. Uns disseram que se perdeu uma grande oportunidade de fazer uma renovação, que passava desde as relações entre o Senado, a União Europeia, o comércio, os poderes que eram dados também ao Presidente do Conselho, ao equilíbrio de poderes, etc, etc. Mas com a vitória do não, logo de seguida, em consequência, o chamado Presidente do Conselho, Matteo Renzi, demitiu-se, porque, segundo ele, também tinha perdido as eleições. É aqui que eu quero focar, de facto, a abordagem a essas eleições italianas. Nós aqui, em Cabo Verde, nós não estamos, infelizmente, habituados a esse tipo de atitudes. Na verdade, parece que em Cabo Verde ninguém perde. Ninguém assume a chamada responsabilidade política, nem na política, nem em tantos outros casos da nossa sociedade. Estamos habituados a ver líderes e a ver gente agarrados ao poder e que se sentem, apesar da vitória, ainda assim legitimados. Ora, já tínhamos tido esse exemplo também quando do Brexit, com David Cameron também a pedir a demissão, visto ter considerado que a vitória do sim ao Brexit tinha sido para ele uma derrota. E ele logo de seguida pediu então a sua demissão do cargo de primeiro-ministro britânico. Nós aqui em Cabo Verde, nós temos tido essa prática de ver, de facto, pessoas
que, apesar de tudo e para além daquilo que é evidente a todos nós, nunca pedem admissão, nunca assumem nunca assumam uma responsabilidade política capaz de facto de dar mais credibilidade à classe, já que nós vimos das últimas eleições, Cabo Verde passa a nossa democracia, passa por uma situação delicada com os eleitores, com os cidadãos muito descrentes acerca dos políticos. Ora, estes exemplos que nos vêm de fora, já que nós temos por hábito seguir tudo o que é moda e tudo o que vem de fora, também deveria um bocadinho suscitar algumas perguntas e provocar-nos na política. Se na política, de facto, se tudo vale. Então, uma forma, de facto, de mostrar que nós não estamos agarrados ao poder e que nós temos em conta a opinião dos outros e que assumimos as nossas responsabilidades políticas, seria, de facto, quando acontecerem essas coisas que colocam em causa a legitimidade de qualquer líder, qualquer presidente, qualquer ministro, seria, de facto, pôr o cargo à disposição e voltar, então, a estaca zero. Nestes dias, comemoramos o 42º aniversário da prevenção rodoviária. Queria hoje, neste espaço, e salientar este feito. De facto, nas nossas estradas, nós temos tido muitas mortes, um número exagerado de acidentes e de perdas materiais para uma realidade tão pequena como é a nossa realidade em Cabo Verde. Urge, então, que todos nós que circulamos na estrada, desde dos condutores até todos os peões, todos nós que usamos a estrada, que tenhamos essa consciência profunda de que temos em mãos a responsabilidade da vida dos outros, que é sempre um dom precioso, é algo que nos chama em causa. Portanto, aquilo que se vê nas nossas estradas, infelizmente, é muito nervosismo, muita impaciência, por causa, às vezes, da pressa e por mais um passageiro. Os sinais de trânsito e as regras mais básicas do trânsito são, por vezes, ignoradas e causando assim, pondo em risco a vida de muitas pessoas. Então, bem-haja todos aqueles que promovem uma cidadania, porque isso faz parte da cidadania, faz parte também daquela nobreza de espírito que nos convida a convivermos todos como homens, com as nossas diferenças, também na estrada, mas que deviam dar lugar a atos de humanismo, de sensatez, e dominarmos um bocadinho a nossa impaciência, o nosso nervosismo e estarmos todos de acordo naquilo que é a convivência na estrada. Então tratemos de ser mais solidários na estrada, solidários com os peões, solidários entre nós, quem usa a estrada, quem usa de facto os meios de transporte, estão sempre contando com, ou deviam sempre contar com a nossa benevolência. Todos erramos, às vezes se cometem erros também no trânsito, mas com um bocadinho de paciência, com um bocadinho de solidariedade, as coisas podem ser mais facilitadas. E também que os peões tenham consciência dos seus deveres e dos seus direitos. Vejo que muitas vezes muitas pessoas abusam, por exemplo, nas passadeiras, ou então os condutores, sobretudo os IACs, que tenham em mente as regras de trânsito quando saem do estacionamento, quando devem parar, o uso do pisca-pisca, que é uma coisa básica, mas que vejo que constatamos no dia a dia que há um grande déficit. Isso é derivado, de facto, ao nervosismo, a pressa, a impaciência e, às vezes, há um certo desleixo daquilo que é a coisa pública. E mais que a coisa pública, como disse anteriormente, a importância das vidas que estão em jogo, do dom mais precioso que é a vida. Portanto, e fica aqui a chamada de atenção e realce para este aniversário que é importante para todos nós que usamos as estradas. Por hoje é tudo. Conto consigo na próxima terça, se Deus quiser. Até lá, um abraço. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.
Na Gâmbia, Adama Barrow é o presidente eleito. Para trás estão 22 anos da presidência conturbada de Yahya Jammeh. Os gambianos continuam a celebrar as presidenciais que deram vitória a este empresário do ramo imobiliário. Um sinal celebratório da vitória de Barrow foi a libertação de um dirigente da oposição e outras 18 pessoas detidas por Jammeh. O apontamento chega-nos desde a Voz da América. Desejo-lhe o melhor. O país estará nas suas mãos em janeiro. Esta é uma cena a que os gambianos nunca pensaram assistir. O seu líder de 22 anos passando as rédeas do poder que tinha prometido não abandonar. Desejo-lhe o melhor, Sr. Barrow, e vamos garantir que trabalhe para a paz e a prosperidade. O presidente Jammeh perdeu as eleições contra uma coligação de partidos da oposição liderados por Adama Barrow. Celebrando com apoiantes, o recém-eleito presidente ainda estava a digerir a vitória. Toda a gente pensava que era impossível, mas isso faz-nos felizes, depois de tanto trabalho para chegarmos aqui. O presidente eleito anunciou que a Gâmbia não se retirará do Tribunal Penal Internacional, contrariamente àquilo que Jammeh pretendia. Prometeu igualmente libertar os presos políticos. Os presos políticos serão libertados, todos eles. Se for por causa da política, serão libertados. Ontem, o tribunal gambiano ordenou a libertação sob caução de um líder da oposição e outras 18 pessoas detidas desde abril. A Amnistia Internacional acolheu a decisão, considerando-a como um passo positivo. Advertiu, contudo, para que não sejam esquecidas as outras pessoas que permanecem na cadeia apenas por terem expressado pacificamente as suas opiniões. As celebrações pela derrota de Jammeh prosseguem, entretanto, por todo o país. Estou muito feliz pelos gambianos porque não houve guerra ou violência. As eleições foram pacíficas. O representante da ONU na África Ocidental apelou à Gâmbia para evitar uma atmosfera de caça às bruxas. Apelo à união, à conciliação, à paz e à harmonia para o desenvolvimento deste país, conhecido como o sorriso da costa africana. Known as the Smiling Coast of Africa. Chambers cumprimentou também Jammeh por ter aceito polidamente a derrota, algo que disse é pouco comum em África. Tempo agora para conferirmos as principais manchetes de África. A Gana, quarta é dia de eleições, candidatos presidenciais lançam os seus apelos finais. Holanda, antigo criança-soldado que virou senhor de guerra Dominic Ongwen declara-se não culpado de crimes cometidos pelo grupo rebelde LRA no norte do Uganda. Sudão do Sul, a coordenadora humanitária da ONU, Eugene Owusu, apela ao diálogo após visita à cidade onde existem milhares de deslocados. Nigéria, jovem mulher empresária Kassou Pladip confecciona comida que é conveniente para os nigerianos com falta de tempo. Sudão, diplomata japonês junta-se aos locais e participa em competição de luta livre em Khartoum.